meus irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Louva a Deus por essa gloriosa oportunidade. Hoje é um dia em que temos oportunidade, sabe, de exaltar e agradecer a Deus de uma forma maior, de uma forma mais entendimento. Porque existem coisas que nós ganhamos a oportunidade, mas não aproveitamos a devida oportunidade com a intensidade em que recebemos da parte de Deus. Então, nem todo dia é uma oportunidade que celebra tanto conhecimento como os dias de hoje. Então, hoje é um dia em que nós sabemos que falamos da Páscoa, e para muitos é apenas uma cerimônia passageira de mais um ano, entre um ano e outro, mas para nós que somos cristãos, nós devemos entender a realidade dessa pessoa grandiosa, gigantesca, dessa pessoa em que nós precisamos homenageá-la, não apenas um único dia, mas em todos os dias, porque essa pessoa tem uma representação muito grande, muito gigantesca, uma representação que vai além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Então, tudo que você possa pensar ou imaginar nessa pessoa, você não alcança, porque o tamanho dessa pessoa é um tamanho infinito diante da nossa capacidade de compreender a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Repita comigo: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. 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 Se alguém ama o mundo, Se alguém ama o mundo, o amor do Pai o amor do Pai não está nele. não está nele. Repetir de novo: o amor do Pai O amor do Pai não está nele. não está nele. Amém. Não, existem coisas, no caso, que tem um significado eterno, soberano, que não vai poder ser definido com palavras humanas, porque as palavras humanas não conseguem expressar a realidade absoluta dessa pessoa. Então, por mais que você procure palavras humanas no teu vocabulário, você não tem como encontrar a definição exata para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós começamos a entender a realidade da parte de Deus, nós começamos a ver que Deus sempre se mostra de uma forma muito comparativa. Ele sempre se mostra a nos mostrar uma essência de que você deve comparar o que é menor, transitório, passageiro, com aquilo que é absoluto. Há uma diferença muito grande de você olhar para uma coisa e você diz: bom, isso aí é transitório, isso aí passa, é efêmero, isso vai embora. Mas quando nós falamos de algo que é eterno, é algo que tem um valor que nunca se acaba. Então nós vemos que Deus, Ele preconiza as coisas desde o início do mundo. Ele faz questão de mostrar: bom, isso aí é passageiro, é temporal, mas o que eu te mostro? Não, o que eu te mostro é eterno, isso nunca acaba. E essa diferença, ela deve ficar dentro dos nossos corações, e você só vai ver essa diferença se você começar a entender que o mundo espiritual de Deus, ele é muito mais sólido. Ele vem regendo há muito tempo, desde a criação do mundo. Ele está dizendo: olha, eu sou maior do que tudo que você possa imaginar. Só que a lógica humana não alcança isso. E pela lógica humana não alcançar, nós cometemos muitos erros, porque existem coisas gritantes e que nós fazemos e alguém vai dizer: mas como posso fazer tal coisa? Porque eu não tenho uma ordem na minha vida ou na sua vida que você possa dizer: bom, eu não tenho esse erro porque eu tenho uma ordem. Agora, e você? Eu tenho erro porque eu não tenho essa ordem na minha vida. O que é a ordem? Não estou falando de ordem, eu estou falando que Deus todos os dias Ele deseja mostrar para você e para mim que Ele não é transitório, que Ele não veio apenas por um momento de 10 anos, 20, 80. Ele quis dizer: eu me estabeleci de forma perpétua. Quando isso chega até os nossos corações, nós começamos a entender a realidade do homem. O homem, na verdade,
ele recebe diante de Deus algo inicial. E quando ele entende o que é o algo inicial, ele recebeu da parte de Deus o direito de viver. Mas o direito de viver não significa que ele tenha vida. Ele tem o direito de viver. Mas o direito de viver não significa que nenhum de nós tenha vida. Você pode viver, certo? Deus falou, te dou o direito de viver. Mas é a vida, você não tem vida. Meu Deus. Você só tem o direito de viver. Porque para o homem da terra, ele diz assim, eu tenho vida. Não, Deus fala, você não tem. Se Cristo te dá a tua vida, você não tem o direito de viver. Ou melhor, você não tem vida. E o que eu quero dizer aos irmãos? Que isso é uma coisa que precisa ser compreendida. Porque você vê todo mundo respirando, andando, trabalhando. Você vê a pessoa produzindo. Você fala assim, mas como assim, pastor? Ele não tem vida? Não, ele não tem vida. Ele tem o direito de viver. E quando é então que ele tem vida? Ele tem vida quando ele tem a pessoa de Jesus Cristo, compromisso com a vida dele. Porque se ele não tiver compromisso com Cristo, ele tem a ausência de Deus. E a ausência de Deus significa a ausência de Cristo. Porque quando você olha o texto, diz assim, não, diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, se alguém ama o mundo, o que está implícito nessa palavra? Está dizendo que o homem tem inúmeras obras transitórias que fazem parte de uma sobrevivência temporal. Então ele come, ele bebe, ele trabalha, ele se ocupa na sobrevivência dele, mas ele não tem, naturalmente, o direito da vida. Ele está ocupado. Sair de manhã para trabalhar, sair para ir no mercado, sair para consertar o carro, levar o filho na escola, voltei, cuidei da minha mulher, levei no médico. E é isso, é vida? Não, isso não é vida. São direitos de movimentação humana. É um direito de que você tem de Deus, que é como se fosse a graça comum sobre todos os homens. Os homens têm direito, irmã Flávia, de viver. E aí a gente olha e começa a ver o que significa a realidade de Deus nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Porque para muita gente que ela está trabalhando de manhã, está fazendo a vida, pagando as contas, ela pensa que ela tem vida. Não, você não tem vida. Deus te deu o direito de viver. Por quê? Porque quando você olha a compreender o que eu falei no início, o que acontece? Você vê que Deus mostra sempre a grandiosidade. Quando Deus aparece diante de Moisés, Deus não faz com Moisés uma vida paralela. Olha, Moisés, nós vamos tomar café, depois vamos almoçar e depois vamos jantar. Deus dá lá um choque em Moisés. Oh, aleluia. Moisés, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos por 40 dias. Mas vou te mostrar que eu sou maior que você. Ou melhor, eu tenho vida e você apenas tem o direito de viver. Moisés tinha o direito de viver, não tinha vida. Deus mostrou para ele, olha Moisés, nosso primeiro encontro foi rápido, agora esse encontro são 40 dias, sem comer, e 40 dias sem beber. O que ele diz dizer? Olha, meu mundo não é igual ao seu. Você apenas vive, Moisés, eu, na verdade, predomino, eu tenho dominância. Você precisa comer, Moisés, eu não preciso mais, Moisés, você vai ficar comigo 40 dias sem comer e sem beber. Então Deus não precisa falar absolutamente nada. Quem é o maior? Não precisa falar que Deus é o maior. A nossa vida espiritual, nós vamos entender o porquê que Deus faz você entender e não entender que aquele que tem vida, no caso diante dos homens, ele tem vida. A ciência física, biológica, vai dizer, não, o coração está vivendo, está com vida. Não, está vivendo, mas a vida que Deus fala é o que nós olhamos para Moisés e vemos, olha, Moisés, você está tendo direito de viver, mas você não tem vida, porque vida tenho eu. Porque eu fico dias e dias sem comer, e eu tenho vida e tenho dominância absoluta. Nós hoje, irmãos, ela visa trazer o entendimento aos irmãos de que existe um equívoco muito grande entre nós e é preciso que seja corrigido para que você possa entender, porque
Eu falei, pastor, o senhor disse que a pessoa que vive hoje não tem vida? Não, ela não tem vida. Ela tem o direito de viver, mas não tem vida. Porque o direito da vida é completamente diferente do direito daquele que vive. Eu tenho direito de viver, mas e a vida? A vida está escondida em Jesus Cristo. Aleluia. Quem é que tem o direito da vida, pastor? Deus. Ele tem o direito da vida. E eu, dentro da casa de Deus, tenho que começar a separar essas coisas. Porque nem todo mundo que está andando, está respirando, tem um trabalho, tem um casamento, ele não tem vida, irmãos. Ele tem o direito de viver. Agora, aonde é que ele entender? Onde está a vida? A vida está em Jesus. Você obedece a Jesus? Não. Eu respiro, eu trabalho, eu como, eu bebo, mas eu não tenho a vida que é naturalmente ensinada por Jesus Cristo. Então nós começamos a entender que Deus é uma pessoa tão perfeita, que você começa a entender que a vida não consiste numa movimentação humana. A vida é algo que é muito maior do que a movimentação humana. Você entende? Não é tudo é vida. Irmãos, a vida é infinitamente maior do que o que os seus olhos alcançam. E aonde é que nós começamos a entender tal coisa? Existem coisas na nossa vida que nós somos muito injustos. Por inúmeras razões já explicadas. Porque você vê, por exemplo, quando Deus se apresenta a Moisés em 40 dias de conversação. Às vezes, eu estava falando isso ontem com o irmão Eduardo, e o homem é muito injusto. Você recebe um amigo ou uma amiga na tua casa, você fica com ele conversando 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou seja, fica aí, a pessoa fica dias na tua casa. Aí você diz que você ama Deus. Aí Deus olha para você e fala assim: bom, a tua amiguinha, o teu amigo, o teu pai, tua mãe, chega na tua casa e fica horas. Você dá atenção ao teu filho de horas. Quando eu chego na tua vida, você ajoelha e fica 10 minutos, 15 minutos, levanta e ainda bate no peito e diz que você me ama. Claro que você não me ama. Por que você não fica 10 minutos com a tua mãe, com o teu pai, com a tua filha e fala: agora vai embora, que eu preciso fazer as minhas coisas? Por que o homem não faz isso? Seria o correto se você falar: bom, eu não posso ficar com você esse tempo todo, não. 10 minutos tá bom, 10 tá bom, então vai embora. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o homem é muito injusto. Quando chega na hora de Deus, a prova é grande que ele ajoelha e fica 15 minutos. Já orei. O texto que eu li é: se alguém ama o mundo, o amor do Pai, se alguém ama o mundo e o que há no mundo, o que acontece? O amor de Deus não está na vida dele. Porque o amor de Deus não está na vida dele. Porque as coisas transitórias que ele ocupa a fazer mostram: olha, você não me ama. Por quê? Você se ocupa com sua mãe, com seu pai, 2, 3 horas, com teus negócios, com o teu trabalho. E comigo, você dobra os joelhos aí e fica 15 minutos. E o que isso representa, irmão? Quando você olha para Cristo, ele vê claramente que se nós temos ou não temos vida com Ele. E é claro que alguém que fica dobrando o joelho 10, 15 minutos não tem vida. Tem apenas o direito de viver. Mas por que não tem vida? Porque precisa haver um entendimento bem claro de tudo aquilo que Deus está nos dando como oportunidade. Então nós vemos o quê? Que a Bíblia, ela nos mostra claramente que quem não tem a Cristo não tem vida. Você tem o direito de fazer várias coisas. A Bíblia diz que você tem até o direito de fazer e ficar rico. Mas como assim, mas você pode ficar rico no mundo. A Bíblia diz que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por que eu perdi minha alma? Porque você não tem vida. Você ganhou tudo, ganhou. Você comprou carro, apartamento, você comprou televisão, você comprou viagem, você comprou imóvel, comprou tudo. Eu deixo de comprar tudo, mas você não tem vida. Por quê? Porque a vida não está naquilo que consiste em viver, aquilo que está em Cristo Jesus. Ou seja, você começa a ser um acumulador temporal. Aí você tem a sua carteira de investimento, você tem carro, tem casa, mas Deus fala para você: bom, enquanto meu filho não entrar aí no negócio dessa família, no temor dessa família, desse pai e dessa mãe, eles podem comer o melhor,
Mas daí? Não tem vida. Porque a Bíblia fala bem claro, é mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha. Está dizendo que mais fácil. Do quê? Porque o rico entrar no reino de Deus, porque o rico não tem vida. Ou seja, tem pessoas que podem ter 10, 20 bilhões, aquilo não atrapalha ela absolutamente nada. Mas há pessoas que não podem ter uma bicicleta, porque vai atrapalhar muito, mas muito. E por que eu digo isso? Porque ela não consegue entender que quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando da pessoa mais importante no sentido amplo, que eu não tenho palavras de porque João está protegendo os que ele está ensinando. Ele está dizendo aqui, ó, não ameis o mundo, porque o mundo existem muitas coisas transitórias, não são coisas ruins, são coisas transitórias que você começa a priorizar. Então você olha mais para a sua sobrevivência do que propriamente uma vida com Deus. Você olha mais talvez para o teu neto do que para Deus. Você ocupa 10 horas com o seu filho, com a sua mãe, com o seu trabalho e para Deus. Ou seja, é claro que você não ama a Deus. E quando você não ama a Deus, o que acontece, pastor? João está dizendo aqui, se alguém ama o mundo, o amor do Pai está dele, o que ele está dizendo? Olha, ele ama o mundo. O que acontece nisso? Não é questão do pecado, ele está ocupado com todas as coisas transitórias. Fala da estrutura da casa, fala da estrutura do imóvel, fala de sonhos, mas ele não tem vida. Por quê? E por que é perigoso quando você vê que o amor de Deus não está na sua vida? O amor de Deus é a própria propulsão da vida. Quando você não tem Deus a te amar, você não tem vida. Porque a vida começa quando Deus te dá a oportunidade de você amar a Deus. Ou seja, o primeiro mandamento é amar a Deus. Tá, mas como é que eu vou amar a Deus, irmão José, se Deus não está na minha vida? Se Deus não está na minha vida, eu não posso amá-lo. Se eu não posso amá-lo, por causa da minha inclinação, eu não tenho vida. Então quando João está dizendo, aquele que ama o mundo, sabe mais do que a Deus, é claro, o amor de Deus não está na vida dele. Mas o que isso impacta de Deus, o amor de Deus não está na minha vida? Não claro? A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas por que eu amo? Porque Deus é a fonte de vida. Aleluia! A fonte de vida diz, Ana, que eu tenho te dou vida. Ama a mim, eu te dou. Glórias a Só que tem Deus. que, na palavra livre, o homem resolve dar atenção a toda obra transitória. É a escola de manhã, é o médico, é o trabalho, é a mulher, é o namorado, são as provas temporárias. Está aí onde fico. Deus fala aí, ele não me ama. Por quê? Está ocupado 24 horas com esse negócio de mundo. E aí a palavra está dizendo, bem claramente, não é mesmo o mundo. Porque você ama o mundo, você ocupa a tua vida com aquilo que é transitório, passageiro, porque você olha bem, você compra um carro. Qualquer homem dos mais pobres do mundo compra um carro. Porque a pessoa mais simples do mundo, ela pode comprar uma casa. Mas agora, você observa o seguinte: o que você não pode comprar? Quando Deus olha para Jó, por exemplo, ele fala assim: homem íntegro, reto e temente a Deus. Todas as qualificações que Deus deu a Jó, você não pode comprar. Ou você tem, ou você não tem. E é óbvio que se você não ama a Deus, não vê a Deus com essa importância, você nunca vai ter isso. Porque o carro, você comprou, é bacana, é bonito, você se sente bem, mas vai ficar aí. Por quê? Quando eu morrer, eu vou levar o carro? Não. Ih, não dá para levar o carro, não. A namorada, dá para levar? Não dá. Você tem seu pai e sua mãe? Tem, dá para levar? Ih, não dá para levar. Por quê? Pastor, então quer dizer que até meu pai e minha mãe são transitórios? Claro que são. Eles não têm importância nunca que Cristo Jesus tem na nossa vida diante de Deus. Porque quando você fala de Cristo, você tem que começar a entender o que Deus colocou em Cristo. Olha, eu vou fazer que os olhos espirituais dos homens se abram. Preste bem atenção aqui, isso vai ser muito importante para você. E para mim também. Eu amo aprender com Deus, mas amo de todo o coração. E eu sinto claramente que não sei nada. Quando eu olho e vejo Moisés ficar 40 dias, eu me sinto envergonhado, porque
eu deveria ficar muito mais tempo com Deus. Nos últimos dias da minha vida, nós conversamos bastante até, mas nunca o que seria necessário. Eu comecei a conversar com Deus, acho que 1h12 da manhã. Eu entrei em conversação com ele 1h12, acabamos de conversar às 5h10 da manhã. Das 5h10 eu levantei e fui orar. E orei até as 8h10 da manhã. Mas aí você vai dizer, mas tudo isso, pastor? Não é tudo isso, não é nada. Eu olho para Moisés e eu vejo que Deus requereu 40 dias. O que você fez, pastor? Não fiz nada. Porque quando você gosta de uma pessoa, você fica horas tentando a pessoa. Você não fica 15 minutos, nem 20 minutos. Olha, Deus queria que você namorar. Fica 10 minutos, namora, tchau. Por que você não faz isso? Namora 10 minutos, olha, fica com teu filho por 15 minutos. Olha, chega, vai embora. Já brinquei com você, vai embora. Você tem que ir. Por que o homem não faz isso? Olha, eu comecei com você, mulher, 20 minutos, agora vai falar comigo, então vai estar com você, não fica com Deus. Quem é que faz isso? O amor é coisa muito maior que você possa imaginar. Você fala que você observa que Deus não fala pra gente que nós devemos amar os nossos pais. Deus fala, honra a teu pai. Por quê? Porque honrar é muito menor do que amar. Honrar é você ter respeito pelo teu pai. Você pode ter respeito pelo teu pai, você precisa ter afeição, mas tem respeito. Mas Deus fala, a mim não, a mim você tem que amar. Aleluia. Porque quando você ama, você tem que honrar. Mas quando você honra, não necessariamente você precisa amar. Eu posso honrar os irmãos em algum momento, mas olha, eu posso falhar e não amar os irmãos. Agora, se eu amar os irmãos, a honra é ato obrigatório. Então, quando Deus sabe que existe a possibilidade de um homem amar o pai, honrar o pai, mas não amar o pai, e você tem que se oparar, tem algumas coisas lá, então eu honro meu pai, mas amar não. Então antes que você veja, Deus já vê e coloca para você a oportunidade. Olha, ela não está em pecado, ele. Por quê? Ele não ama o pai dele, ele honra o pai dele. Ele está fora da lei de Deus? Não. Ele está certo. E aí quando você começa a ver a justiça de Deus, como Deus é perfeito. Então eu tenho que entender o que é nessa ciência da manhã, em que Deus nos dá. Não há mesmo o mundo, nem aquilo que no mundo há. Tudo que houver transitória, obra da terra, ela é grande. E você olha com admiração porque é uma obra grande. Mas não necessariamente é algo que substitua a obra divina de Deus em nenhum momento. Porque a vida, ela é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. A vida. Mas aonde está a vida, pessoal? A vida está em Deus. A vida é muito maior. Por que quando Moisés se encontra com Deus, fica 40 dias? E depois do próximo encontro, mais 40 dias. Ele teve o quê? Uma experiência sobrenatural, sublime, que não cabe a homem nenhum explicar. Mas como é que você ficou 40 dias com ele, sem comer, sem beber? Então, isso para ele é normal. Aleluia. Então ele replicou em mim a normalidade que há nele. Então a vida está em Deus. Então em Deus tem coisas muito maiores do que você possa imaginar. Porque eu vejo coisas grandes na terra, mas não tão grandes quanto a Deus. Porque a Bíblia fala de uma forma que eu tenho que entender. Mas pastor, como coisas maiores do que no mundo? Irmãos, alguém que afirma o que os olhos não viram. Mas peraí, o que os olhos não viram? O que você nunca viu existe. Aleluia. Aleluia. O que os olhos não viram, o que você nunca viu não tem. Aleluia. Então quem é maior? A sua sobrevivência ou a vida que é em mim? Então quando você olha para a vida, você olha para Deus, você separa o direito de viver com o direito da vida. São duas coisas muito distantes, porém próximas. O direito de viver não é a vida está em Deus. Então ele diz, olha, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Quer dizer que você nunca ouviu. Por quê? Você não alcança. A lógica humana é muito pequena que eu vou te mostrar em cima. Essa sonoridade não existe no teu mundo, nem nunca vai existir. Você não tem capacidade. E nem o coração sentiu. Então quer dizer que tudo que o Senhor tem
É mais que a vida. Você nem tem noção do que eu tenho lá para cima. Aleluia. Ah, então por isso que o Senhor está dizendo que o direito de viver na vida é o que você vive sem você ter Cristo. Reverência a Deus é muito pequeno. É muito pequeno. E por que eu digo isso? Aleluia. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós começamos a ver a pessoa de Cristo, ela nada mais é a propulsão de amar a Deus. Então olha para Cristo, e aí? Começou a funcionar. Aleluia. A propulsão da plenitude da Glória. própria vida. Mas onde está a propulsão, irmão Jonathan? Então, pastor, nós não podemos só sobreviver, porque a vida está em Cristo. E aí eu começo a olhar alguém que me dá sentido para a vida. Eu começo a olhar para Cristo. Mas que pessoa é essa? Você já olhou lá atrás? Então, se essa pessoa não tivesse morrido, nenhum de nós teria vida. Mas como assim? Se ele não tivesse morrido na cruz, Aleluia. nós nunca nem existiríamos, porque a vida está nele. A gente nasce, Deus deu o direito de viver, mas é a vida. Deus não tem, por quê? Nasce condenado, nasce em pecado, com uma moléstia, que às vezes o homem não entende o significado da moléstia. Todas as vezes que Deus olha para um homem condenado e com a maldição do pecado, Deus lembra-se do outro. O outro, ele traz uma lembrança muito perfeita aos olhos de Deus. Quando Deus vê que ele estava pairando, voando na justiça dele, alguma coisa começou de imediato que faz com que Deus já vira a chave e forte a obra que ele tinha na vida do outro. Mas quando tudo começou, foi o outro levantar, está sentado nesse mundo. O outro sentou, parou. Enquanto ele está no governo de Deus, ele está bem, está sentindo paz, alegria, a justiça de Deus, ele é dominante. De repente ele parou, pensou, e não quer mais fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dele. Aí Deus olha para ele, naturalmente, pelo Espírito, e diz: então, começou a queda do outro. Porque a queda começa em você fazer a tua vontade ou eu a minha. Quer ver o pastor cair? Deixa o pastor começar a fazer o que ele quer. Começa a fazer o que ele quer, o que é a minha queda. Senão não deve se admirar. O pastor caiu por quê? Ele começou a fazer a vontade dele, começou a amar o mundo, ficou preso nas coisas transitórias, viu o mundo como coisa maior e na verdade diante de Deus nunca foi nada. O diabo caiu por quê? E aí, eu não quero mais ficar fazendo a vontade dele. Você pode observar que toda pessoa que pega um governo contrário a Deus, ela não tem vida. Porque é como se você andasse com uma cédula na mão na terra. Deus está vendo que ele lá tem vida com a cédula, e esse ele não tem. E o que é a vida? Porque a vida é Cristo. Aquele que é cédula, aquele tem, o outro não tem. Mas não obstante isso, a cédula é invisível. E aquela moça ali, que ela não tem a cédula não. Por quê? Ela não tem vida com Deus não. Meu Deus. Ah é? Ela tem direito de ver, mas Oh, não santo, tem vida. santo. Você tem que começar a entender quando você está na rua. Aleluia. Qual a diferença que Jesus Cristo faz? Irmã Kelly? Então Deus olha e vê duas coisas. Quando Deus olha, já Deus fala: olha, começou tudo quando ele desejou fazer a vontade dele. E aí, começou a ruína dele. Por que começou a ruína dele? Porque o próprio Deus saiu da vida dele. Meu Deus. Por que João está dizendo: não ameis o mundo, nem aquilo que nele há? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O que acontece comigo se eu começar a fazer a minha vontade? Eu não acho que Deus vai sair da minha vida, não, irmã Rosângela. Eu tenho certeza. Por que Deus saiu da vida do outro? Foi só ele começar: olha, o governo da minha vida sou eu e acabou, não tem que dar satisfação a ninguém, eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Deus fala assim: sai, deixa. Espiritualmente você tem que entender
entender que muitas coisas, na transcrição da palavra, ela não vai aparecer para você claro tudo. Você fala assim, mas pastor, eu não sou tira essas coisas. Eu fico dias conversando com Deus, na hora, no dia. Eu sei que sou um miserável, que não tenho nada. Eu sei que eu não tenho absolutamente nada, mas se eu tiver a vida, eu começo a pensar além das fronteiras normais. Então eu prezo a minha vida. O meu corpo está velho. Eu já tenho uma doença aqui, outra ali, mas não, eu olho para a vida. Porque quando eu olho para Cristo, e de onde eu tiro isso? Olho para Cristo. E aí, irmão, o que Deus fez com Cristo? Mutilou o corpo dele todo. A prova é Deus não eu. O que vai fazer Deus com o corpo dele? Moe ele todo. Meu Deus. Pode furar a mão, pode furar o pulmão, pode furar os pés, fura tudo. Tem o corpo todo. Porque quem é maior é a vida que está dentro. Aleluia. Enquanto eu tiver vida, eu vou defender os negócios sagrados de Deus com toda a maestria e Aleluia. convicção. Por quê? Porque a vida é maior do que o meu corpo. Glória A vida é maior do que a minha existência física e biológica. A vida é muito maior. Aleluia. E quando você olha, você não está entendendo. Você só vive, você não entende a vida. A vida tem que Cristo é muito maior. Aleluia. E quando ele é maior, o que eu faço? Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu estou em busca da vida, eu não estou em busca que meu corpo fique bom, perfeito, magro. Eu sei que isso não é errado, a pessoa fala que está super certo. A geração de hoje, todo mundo quer ficar magro. Bom, mas você acha que vai encontrar a vida? Eu falo, muito melhor. Não tem dúvida. Você pode ficar perfeito diante dos olhos dos meus homens, magrinho, bonito, esbelos. Deus olha e fala, morto, bonito, não tem vida. Meu Deus. É por isso que Deus fala, tipo, o homem ganhou o mundo todo. Ganhou o mundo todo, e aí? Perdeu a vida. Porque não tem vida, não entende, não mensura com mais para ele. Meu Deus. Quem é esse que até o mar, o vento lhe obedece? Glória a Deus. Quem é esse? Como é que alguém pode dizer, o vento obedece a ele? O vento obedece a ele. Oh, glória. Quem é esse que anda sobre o mar? Peraí, como é que alguém pode andar sobre o mar? Você não sabe que você pisa dentro da água, você afunda, mas ele anda sobre o mar. Aleluia. Aí quando eu olho Oh, e aleluia. vejo o recado de João, eu vejo que o amor de Deus não está nele. Por quê? As coisas transitórias ele priorizou muito mais. Quando Deus usou aqui, usou a falar no Hebreus 6:11, Deus falou que deveria haver entre nós um novo tempo. Um novo tempo é você entender que quando você ama a Jesus Cristo, não é o amor da tua vida que você faz desde o dia que nasceu. Que possa ser que desde o dia que você nasceu, você faça as mesmas coisas e não veja a diferença. O grande problema é que você tem que olhar com justiça. Olhar com justiça é que você pode ser a mesma pessoa todos os dias. E que Deus olha para você e fala assim, o que justifica eu fazer isso na vida dessa mulher? Ela não vê diferença. Há pessoas que não veem diferença alguma. Quando você ama Jesus Cristo, você começa a entender, bom, mas por que Deus moeu ele? Deixou sangrar. Deus quis mostrar o seguinte, ó, vou amassar ele todo. Mas o que está nele é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Ele sumiu, morreu, morreu. Traz para cá a coisa da vida. Por quê? A vida é maior do que os homens olham o corpo. Então, quando você olha para Deus de uma forma diferente, não é olhar para Deus no verado, fazer as mesmas coisas todo dia. Porque quem faz as mesmas coisas está dando continuidade naturalmente àquilo. Que não é a vida. Porque cada dia que você tem a vida, você começa a entender numa réplica natural. Bom, a vida não repete todos os dias. Aleluia. O que é tão gigante, tão importante eu dobrar os joelhos? Olha, aquele que é o dono da própria vida, irmão Marcelo. Ele se retira de madrugada e vai, dobra o joelho e ora. Mas por que ele ora? Ele está falando com aquele que é o dono da própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como é que eu vou ter vida se eu não consigo mensurar, avaliar que dobrar os joelhos é uma réplica de Deus ensinada a todos os homens? Quando é que eu não vou ler a Bíblia? Eu olho para ele, ele diz que me escritura. Quando Deus nos dá graça, você começa a entender a realidade divina de Deus que acontece entre nós, muitas vezes. Porque quando você fala em amar a Deus, Aleluia. você fala assim, bom, mas qual é a razão? Se eu não amo a Deus, você é um homem manco. Por que você não ama? Olha, você não lê e não guardou toda a sequência da realidade de Deus. Eu tenho que saber toda a sequência
Eu entendo que não é eu orar todo dia que me faz ser amigo de Deus. Não é de maneira nenhuma o que eu faço. Eu posso orar todos os dias, mas daí, ser amigo de Deus? Não. Eu só oro. Só oro. Mas e aí? Você é amiga de Deus? Não, eu faço um pouquinho de oração. Você não é amiga de Deus? Não, não sou. Meu Deus. Por que eu não sou? Porque eu entendo que ser amigo de alguém não é vou fazer 3 vezes oração por dia. O que é ser amigo? Ser amigo é você se sacrificar por alguém. Meu Deus. A Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo. Quando eu me esforço por Jesus Cristo, eu não vou perguntar se eu vou ter dor de cabeça, porque eu fiz um jejum, se eu vou passar mal, porque eu fui dormir mais tarde, ou porque eu acordei mais cedo. Nunca eu vou perguntar isso. Quando você está no pecado, a pessoa vai sair à noite, sai 10 horas da noite, parece em casa 4 horas, 3 horas. Aí quando eu olho uma história dessa, eu falei muita maldade. Ele quer ficar sentido geral, no dia anterior, conversando besteira, fiado, conversando com aquilo que não é nada. E aí quando chega de manhã eu vou embora. 7 horas ele diz: não vai ainda não, está cedo. Está cedo. Quando a gente olha para Deus, eu vejo um trabalho de oração nossa, ninguém vê, quase. Não faz sentido. Por que a pessoa dá a ocupação ao que é transitório maiormente do que a Deus? Porque quando você começa a fazer uma razão, você vê o que é maior e o que é menor. Eu consigo ver claramente o que é maior e o que é menor. Eu olho e vejo um grupinho de homens sábios, grupo seletivo de homens que são capacitados para guiar uma máquina de 1000 cavalos e ganhar 30, 40 milhões de dólares por ano. O que você faz? Sou piloto. Eu guio uma máquina de 1000 cavalos. Coloco para a esquerda, coloco para a direita, sai na frente. Mas peraí, não tem. 1000 cavalos e ainda é turbo, não é nem aspirado. A dirigibilidade é muito mais difícil do que uma dirigibilidade de um carro aspirado. Você é piloto, ganha 40 milhões por ano para fazer isso. É uma coisa grande? Porque todos os carros têm 100, 100 e poucos cavalos. Ele guia um carro de 1000 cavalos, com 800 e poucos quilos. Pastor, isso é grande? Sim, não é uma coisa pequena para todo mundo. Um grupo pequeno faz essas coisas. Se eu olhar alguém que é um piloto de um caça, um avião que explode com 40.000 cavalos, de 40 a 50.000 cavalos, o que dizer? Sou piloto desse caça. O que é? Tem a inteligência, mas eu sou piloto. Quantos cavalos tem esse caça? Aproximadamente, porque não se mede com cavalos, é outra medição, 40.000 a 50.000 cavalos. Isso é grande? É. Mas quando você olha para pessoas de Deus, Aleluia. todas essas coisas ficam muito pequenas. Aleluia. Muito pequenas. Glória a Deus. E aí você vai começar a entender: é por isso que essa pessoa é importante, irmão? Porque nessa pessoa chamada Jesus Cristo, ao qual João está dizendo aqui, se a pessoa não amar a Deus, ama mais o mundo, a pessoa que pode proporcionar milhares e milhões de vezes coisas maiores na tua vida, ela sai da tua vida. Saiu. Por quê? Você começou a amar mais o mundo. Meu Deus. E naturalmente, o que vai ser da sua vida? Você vai morrer, condenado. Mas como assim ele saiu da sua vida e não está mais na sua vida? Aquilo que supostamente é grandioso, mas é transitório. Mas aquilo que é eterno, Aleluia. Glória a Deus. você deve entender por que tem que priorizar amar a Deus. Aleluia. Eu preciso ter renúncia diária. A renúncia é o quê? Bom, se você ama a Deus, você vai conseguir diferenciar o que é importante, esse compromisso ou outro compromisso, o que é maior, o que é menor. Aleluia. Só que tem que a pessoa não tem entendimento, prioriza aquilo que nunca precisou para nada, mas esquece Deus. Aí Deus vai deixando a pessoa cada vez menor. A pessoa faz uma pergunta para ela: pastor, por que eu tenho tanta luta? Porque você precisa entender o que é maior e o que é menor. Você precisa priorizar. Olha, se eu tenho alguma coisa que é essencial na minha vida, eu preciso entender que eu tenho que priorizar isso. Porque a minha vida depende da fonte de Deus. Então eu nunca vou ter um encorajamento. Eu nunca vou ter uma solução de muitas coisas. Por quê? Porque Deus é pequeno na minha vida, eu tenho que ir embora. Uma vez o presbítero fez uma pregação e ele falou que o tanque de combustível estava lá embaixo.
combustível, você fala, vou abastecer. Por quê? Você tem medo de ficar na rua. Eu não sei quantas vezes eu fiquei na rua por falta de gasolina. Aí tem que pegar um galãozinho lá no posto, comprar, levar para o posto longe, pedir alguém. Dá maior trabalho. Você não tem combustível para colocar no carro, parou, e aí tem que providenciar. Espiritualmente, quando você só anda na reserva, isso dá preocupação. E aí o que você entende claramente por que o mundo está numa situação dessa? Ele não prioriza a vida. Existem milhões de pessoas na face da terra, milhões. Eles têm vida? Não. Eles não têm vida. Tem o direito de viver. É como se você olhasse e falasse assim, meu Eduardo, o irmão é doutor de advocacia. O irmão tem um leque amplo do direito tributário, do direito imobiliário, do direito digital moderno. Tem uma amplitude no direito civil, em todos os segmentos do direito. Mas ele sabe claramente que o que rege ali são as relações finais dos homens temporais. Mas ainda assim, os homens com toda loucura priorizam o direito. Bom, nem eu nem você vamos com o direito tributário. Nem eu nem você vamos com o direito público. Nem eu nem você vamos com o direito criminal para ver quem está certo ou quem está errado. O direito. Quando você olha para Deus, com uma coisa assim, ó. Aleluia. Quem é que rege, irmã Kelly? Glórias a Deus. Quem é que rege? Aleluia. Nós não aprendemos assim, mas está claramente muito transparente que existe um direito espiritual. Aleluia. O direito espiritual é muito maior do que toda a obra da feita na terra. Olha, o direito espiritual é muito maior, porque ele anula toda a capacidade dos demais direitos da terra. Ele anula. Porque a Bíblia fala bem claro que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ele não diz, louco, essa noite pedirão na tua alma, e tu tens preparado para Deus. Então Deus está falando, não, vou ter o direito de trabalhar, acabou tudo, você não tem direito nenhum. Por quê? Porque o meu direito espiritual é absoluto e eterno. Aleluia. Mesmo que uma pedra, irmã Flávia, com direito, eu falo, peraí. Realmente ele tem um direito espiritual maior do que tudo, né? Aleluia. Ele anula todos os tribunais, anula todos os homens. Você pode ter todas as esferas do tribunal humano, do homem. Você pode ir na comarca, você pode ir no tribunal, você pode ir no superior tribunal, daí eu anulo. Porque o meu direito espiritual, eu sou o maior de todos. Aleluia. Ele diz de uma forma bem clara, bom, quem vai anular isso? Aquele que crê. Aleluia. For batizado será salvo. Mas o que não crê? O que não crê, não vai ser nem julgado. Por que, Deus? Porque já está condenado. Meu Deus. E o que é isso? Ato jurídico espiritual. Aleluia. Ele já viu a sentença. E o que eu faço quando eu olho aquela palavra ali? Eu vou abrir aqui em Mateus 10. A pessoa vai falar assim, eu queria entender. Em Mateus 10 está dizendo assim, Jesus está falando, Mateus 10. Olha o que ele está falando. Eu queria entender isso, que eu queria mais clareza. Ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la. E quem perdeu a sua vida, por amor de mim, achará. Ele está dizendo, quem achar a sua vida, perdê-la. Por quê? Eu não dou mais prioridade às oportunidades e transitoriedade da terra. Passei o quê? Dou oportunidade só àquilo que provém de Deus. Então hoje é o dia para que nós possamos mensurar que onde Jesus Cristo não é a prioridade, não se assuste, não se escandalize. Você chega numa casa, ou numa vida, você vê claramente, bom, Jesus Cristo é a prioridade dessa casa? Não. E por quê? Ele não é a prioridade, né? Não é. Falamos dele, mencionamos o nome dele, damos até graças a Deus, mas ele é a prioridade? Não. Então, onde ele não está, você não deve se assustar. Tudo vai começar a cair devagarinho, ou muito rápido, no efeito menor. Mas ficar estabilizado, nunca.
Mas por quê, pastor? Porque Deus separa muito claramente, como eu falei do direito dos irmãos, tipo tributário, imobiliário, é separado. Mas há um ato jurídico estabelecido que por Jesus Cristo você entra e ganha vida e está em Deus. Aleluia. Mas aí, pastor, eu não tenho Glórias a Deus. ritmo de buscar Deus, então se contenta. Você não tem a vida com Deus. Você existe. Você fala, você bebe água, vai no banheiro, você vai para trabalhar. Mas quando é que eu encontro vida? Quando você encontrar a importância dessa pessoa. Quando você começa a olhar tudo a partir dessa pessoa. Bom, nessa casa tem temor a Cristo, tem reverência a Cristo, ajoelhos para Cristo, crê em Cristo, amém, tem vida. Mas eu estou num lugar e não vejo nada. Então não me escandalizo. Por quê? Não tem vida não. Eles comem, bebem, tem carro, tem apartamento, tem carro, tem tudo, mas vida não tem. Então quando nós olhamos, finalizando aqui, para um ambiente em que eu não tenho compromisso com Cristo, é óbvio que não há vida. Porque tudo que você possa mensurar em terra, amém. Mas ele está dizendo que lá há coisas que você nunca viu, seu coração nunca sentiu, você nunca ouviu. Então a vida é muito maior do que nós possamos imaginar. Então o início de Cristo é tão importante para as nossas vidas em todo o tempo e eternamente. Nós vamos loucos, graças a Deus.